Amigos, vamos para o estudo de mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, edição especial, quarto trimestre, que tem como tema central os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Estamos estudando a lição 4, a construção do templo enfrentou oposição. A verdade prática diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. E a leitura que nós vamos fazer aqui, leitura bíblica em classe, Esdras 4, 7, 9, 11 a 13, depois 15, 16, 21 a 24. Vamos ler o 7, o 23 e o 24. Diz assim: e nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Verso 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. E a introdução nos diz: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Os alicerces do templo são lançados. Então, nós vemos aqui que eles já haviam retornado. Algumas atividades relacionadas à prática do culto judaico, né, estavam já em funcionamento, mas eles tinham um referencial, que era o templo. Antes do templo fora o tabernáculo, que fora construído por Moisés, depois veio o templo construído por Salomão. Então, aquele lugar, na mente deles, na cabeça deles, era o lugar onde eles estariam na presença do Senhor. E então esse momento estava por começar, já estavam recomeçando a construção. E aí nós vamos ver aqui o que diz esse ponto relacionado aos alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. E aí no item 1 diz o seguinte: o lançamento dos alicerces foi celebrado com alegria. O item 2, a reedificação do templo. Então nós vemos aqui que eles, vamos colocar nesse termo, haviam sido curados da idolatria, como nós falamos em lições anteriores, que foram lançados as casas de estudo da cultura judaica, da lei de Moisés, e agora eles estavam curados dessa idolatria. Mas faltava a eles esse local do encontro com Deus, vamos dizer nesses termos. E quando esse templo, quando esses alicerces são colocados, quando as bases começam a ser estruturadas, quando eles começam a ver as coisas acontecendo, aquilo gera neles uma expressão de louvor, de alegria. Eles sentem que o momento do reencontro com Deus, vamos dizer nesses termos, né, do reencontro com Deus, no lugar onde o nome do Senhor era adorado, no lugar onde eles para o qual se dirigiam para adorar ao Senhor, estava agora ali aos seus olhos, estaria novamente sendo uma casa, um local de atividade, da atividade religiosa deles, eles se alegram grandemente. Então nós vemos aqui a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Então, esse resultado do despertamento, das profecias sendo cumpridas, os tempos convergindo para este momento,
tudo isso foi uma obra do próprio Deus, que prometeu que os levaria para o cativeiro, mas que os traria de volta. E ele também vai levantar aquele de quem havia sido profetizado muitos anos antes, para dar esse ponto de partida, né, do retorno. Então, nós verificamos aqui que este momento da reedificação, tudo acontece porque o Senhor quis que assim fosse. E aí nós caminhamos para um ponto que chama aqui a atenção do surgimento da Assembleia de Deus. O comentarista ele carreia esse ponto para mostrar o momento da chegada dos pioneiros que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Esse é o momento do pentecostalismo que já havia surgido principalmente nos Estados Unidos, né? É uma história bastante interessante do movimento pentecostal que começa lá nos Estados Unidos, com pessoas que leem a palavra e descobrem que aquele momento do batismo ali, da expressão do falar em línguas, do revestimento de poder, não era só para os tempos passados, mas que ele nos atingiria nos tempos presentes. E aí, algumas pessoas que fizeram parte daquele movimento, como foi o caso dos nossos fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles chegam ao Brasil e trazem com eles exatamente esse despertar para uma adoração mais intensa. Até então, no Brasil, já existiam movimentos evangélicos, já haviam movimentos não católicos, mas o movimento que foi trazido por Daniel Berg e Gunnar Wingren levou o povo a um despertar para uma adoração intensa a Deus, principalmente com a busca dos dons, né? E principalmente a busca do chamado na Assembleia de Deus batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, como queiram, que é aquele momento em que nós somos alcançados de uma forma intensa por aquilo que nós entendemos ser o Espírito Santo de Deus, que nos toma de uma maneira poderosa, e quem é batizado sabe do que eu estou falando, e age de maneira extraordinária na vida das pessoas. E Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles vieram para o Brasil, essa história é muito interessante. Depois eu vou disponibilizar aqui 2 livros que contam a história dos fundadores da Assembleia de Deus. Um deles é Enviado por Deus, de Daniel Berg, e o outro, Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingren. É um livro intenso, um excelente livro para quem é assembleano que queira conhecer as origens da Assembleia de Deus, né? É muito interessante, são muito interessantes esses livros. E esses homens vieram para o Brasil, chegaram em Belém do Pará. Quem é assembleano e não conhece essa história precisa conhecer a história da origem da sua denominação. E chegando em Belém do Pará, eles foram para uma denominação, que eu não vou citar o nome aqui, por questões éticas, e aquela denominação não aceitou aquelas novidades, que naquela época era novidade, não aceitou aquelas novidades. E assim eles fundaram a Assembleia de Deus, primeiro com um nome que não era Assembleia de Deus, mas se não me falha a memória, se não me engano, era Missão da Fé Apostólica, ou Missão de Fé Apostólica, teria sido o primeiro nome da Assembleia de Deus e posteriormente veio a ser a Assembleia de Deus. Então, dentro dessa Missão da Fé Apostólica, houve uma liberdade para que se pudesse buscar esse chamado revestimento espiritual, que realmente nos dá disposição para trabalharmos com muita intensidade na obra do Senhor, para fazermos a obra do Senhor e vermos os milagres acontecerem. Isso é um fato que não se pode negar. Quem é assembleano sabe do que eu estou falando. Quem é dos tempos áureos da Assembleia de Deus sente saudades daquele tempo em que nós víamos as coisas acontecerem na casa do Senhor, ou seja, nas nossas congregações, durante os dias que nós nos reuníamos para adorar ao Senhor. E aí nós vemos aqui, eles trouxeram consigo o que ele chama de verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus, ou seja, a Igreja de Deus é simbolizada pelo templo de Deus. Nós somos igreja, nós somos templos, nós sabemos disso. E no mais eles dizem o seguinte: a Igreja de Deus
é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Isso é um fato, o chamado mistério oculto, são coisas que ocorrem segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Para isso é preciso que a igreja esteja muito bem alicerçada, muito bem preparada. E aí nós vemos aqui ele falando, o Espírito Santo, ele quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar sua igreja, né? Jesus, ele quer ser o Senhor da igreja. É evidente que nós temos visto nos dias atuais Jesus sendo trocado por outros valores, valores passageiros, valores efêmeros, valores que fazem com que a igreja ela se torne um local de reunião social, mas não da intensidade da presença e do poder de Deus. É bom nós estarmos atentos para o que estamos vendo nos dias atuais. Igrejas que fazem shows, que fazem uma série de coisas, mas a espiritualidade, a presença real de Deus, ela tem ficado do lado de fora. E Jesus, ele é o Senhor da igreja. Não existe um senhor terreno na igreja. Nenhuma autoridade eclesiástica ela pode tomar para si a glória e o poder, porque isso na casa do Senhor, na igreja de Deus, na Assembleia de Deus, pertence a Deus. E nós vemos ainda aqui, o Espírito Santo ele quer gerar um sentimento de reverência pela igreja de Deus que é morada. Essa questão da reverência. Eu sei que nós estamos num ambiente público, mas vale tocar nessa questão. O que é reverenciar? Reverenciar é reconhecer, é se curvar, é respeitar, é se colocar numa posição, eu posso dizer assim, de serviço em favor daquele a quem se reverencia. Reverência na casa do Senhor, ela diz respeito, nós dizemos isso, ao templo, ao local físico, onde nós nos reunimos como igreja para adorar ao Senhor. E é muito comum nós vermos nas nossas congregações pessoas que não têm nenhum respeito pela casa, pelo local que deve ser reconhecido como um local sagrado, porque ali é um local de culto. Pessoas que não respeitam, pessoas que estão ali como se estivessem, por exemplo, numa feira, que fazem coisas no ambiente do templo que não deveriam fazer. A reverência ao Senhor, eu entendo, e eu fui criado com esse tipo de ensinamento. Quando você chega na casa do Senhor, se você fala alto, você tem que baixar a voz. Se você é agitado, você tem que se acalmar. Você não deve agir com impulsos quando você está na casa do Senhor. Você deve lembrar que aquele lugar não é lugar de falação, mas é um lugar em que nós estamos ali com o nosso pensamento voltado para o trono da glória do Senhor. A casa de Deus não é local para criança ficar correndo para lá e para cá. Muitas vezes, não, mas tem que deixar porque ela está correndo, mas ela está ouvindo. Sim, mas isso tira atenção. E eu tenho certeza que Deus não se agrada de um ambiente tumultuado. Deus não é Deus de tumulto. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de atitudes desrespeitosas. A casa de Deus, o templo de adoração, ele deve ser honrado, ele deve ser respeitado. A casa de Deus é um local para o qual nós nos dirigimos para termos um momento com Deus. E se nós vivermos dentro de um tumulto, Deus não vai se agradar e essa comunicação vai ficar truncada, vai ficar prejudicada. Então, reverência na casa do Senhor é um item extremamente importante que deve ser observado para que o templo do Senhor sirva realmente como um local onde nós, ao chegarmos, podemos dizer: o Senhor está presente aqui porque nós estamos aqui, porque este lugar é um lugar que foi separado para que aqui nós adoremos ao Senhor. E ainda tem o item 3, o item C do tópico 1.2. O Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ele é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Ora, se o Espírito Santo não é o guia da igreja, está tudo errado. É ele que tem que conduzir, é ele que direciona. Aí fica aquela história que estou cansado de ouvir, que eu não compartilho.
Muita gente joga na conta do Espírito Santo a ideia de começar um culto no horário certo, mas terminar meia-noite. E diz que isso é porque é o Espírito Santo que dirige. O Espírito Santo, ele é sábio. O Espírito Santo é sábio. Então fica aqui essa chamada de atenção para nós. Tudo na casa do Senhor deve ser feito com decência e ordem. O Espírito Santo, que nos conduz, que nos dirige, que nos orienta, ele nos encaminha para esse tipo de comportamento. Qualquer comportamento que sai dessa perspectiva, é bom nós ficarmos atentos, porque pode não ser o Espírito Santo. Quando nós incomodamos vizinho da direita, vizinho da esquerda, quando fazemos tumulto no ambiente e que as pessoas ficam revoltadas conosco por causa das nossas atitudes desrespeitosas, é bom nós estarmos atentos que o Espírito Santo pode não estar nos apoiando nesses equívocos. Muito bem, aí nós caminhamos para o item 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Bom, então, quando eles começaram a construir o templo, veio um grupo de pessoas que já estava na terra, os chamados samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos é uma mistura de pessoas, de povos. Quando o povo de Israel, do Reino do Norte, foi levado cativo, o rei que dominava, que levou o cativo para a Síria, o povo de Israel, ele trouxe outros povos. Então ele fez uma mistura de gente naquele lugar. E se você ler lá em Esdras, você vai encontrar esta instrução, esta história. Ele trouxe pessoas de outras nações, de outros povos, e colocou ali pessoas pagãs, pessoas que não tinham conhecimento de Deus. Tanto é que quando eles vieram, naquele primeiro momento, para ali, começaram a acontecer coisas ruins ali na terra. E alguém disse assim, olha, isso aí é porque o Deus da terra não está aceitando essa prática. Então eles passaram naquele momento a reverenciar o Deus da terra, que era o Deus de Israel, mas continuaram adorando seus deuses. E agora, quando veio o povo de Israel, o povo de Judá e Benjamim, eles dizem que não, nós somos irmãos, nós podemos trabalhar nessa construção. Isso me chama a atenção para um fato. Quando nós estivermos numa empreitada na obra do Senhor e que chega alguém querendo ofertar, é bom que nós tenhamos cuidado com essas coisas. Estamos vendo aí uma eleição que está chegando. E aqui eu já fico chamando a atenção. Hoje em dia não é o paganismo, mas são os interesses pelos poderes, pelo status, que muitas vezes fazem com que nós tenhamos a tentação de nos vendermos. Que a igreja não se venda a esses poderes. Não é o dinheiro que vai fazer com que a igreja prospere. O que vai fazer com que a igreja prospere é a espiritualidade, é o comprometimento com Deus. Então, essas pessoas quiseram participar dessa construção, só que elas não foram aceitas. Né? Elas não foram aceitas. Não foi permitido porque elas estavam contaminadas pelas práticas das quais aquele povo havia acabado de se libertar. Como nós falamos, eles foram para a Babilônia para purgar os pecados que eles cometeram, que fez com que Deus se desagradasse deles e os expulsasse da terra. Então agora eles voltam e eles purgaram, eles estão limpos daquele mal que os fez perder a terra. E agora vem esses pagãos, não tem problema não, a gente ajuda vocês aí, vocês continuam o culto e vocês vão ficar com o nosso. Não, Deus não quer isso. Isso nos chama a atenção aqui, que o que é para Deus é exclusivo para Deus. Tudo que nós fizermos, devemos fazer para o Senhor. Se é para o Senhor, façamos com respeito, com temor e tremor. Muita gente não sabe separar o santo do profano. E eu tenho certeza que Deus não se agrada. Conheço histórias, por exemplo, músicos que tocam no mesmo instrumento louvor a Deus e músicas profanas. E eu conheço histórias de pessoas que disseram que por conta daquilo, elas foram chamadas a atenção, elas sofreram uma intervenção direta de Deus. Então,
que nós observemos aqui esse detalhe. Não é de qualquer maneira que nós fazemos as coisas para o Senhor. Deus não aceita que nós prestemos serviço a Ele de qualquer maneira. Tem que haver um ritual, tem que haver um respeito, tem que haver um temor, tem que haver uma reverência, tem que haver uma pureza. Falar em pureza nos dias atuais é uma coisa, né, até desagradável, mas é isso. Desagradável que eu digo no sentido de que ninguém se importa mais com isso, mas o Senhor se importa. O Senhor se importa. Então, eles foram rejeitados. Então, o que eles fazem? Vamos parar a obra. Então, eles trabalharam para parar. Ou seja, já que nós não podemos participar, vamos parar com isso tudo. Então, nós vemos aqui, partindo para o item 3, como se explica a falta de resistência dos judeus. Aí aqui o comentarista ele coloca um ponto que eu acho interessante. Ele chama a atenção por que os judeus não buscaram ao Senhor para evitar que essa parada na obra acontecesse. Aí nós poderíamos especular uma série de coisas, como ele especula, ele coloca aqui, que parece que houve falta de fé, que as pessoas não tiveram disposição de lutar, de brigar. Vale lembrar que essas pessoas elas estavam intimidadas, elas estavam voltando de um cativeiro, elas estavam voltando de uma situação de humilhação, elas estavam fragilizadas. E ao que parece, eles não quiseram comprar essa briga, eles preferiram, tipo assim, vamos deixar acontecer. Eu posso colocar nesses termos, se Deus falou, Deus vai cumprir. Se você olhar lá em Zacarias, tem um item lá, Zacarias 3, verso 4, que me dá essa ideia. Deus fala sobre Zorobabel, né? Que foi aquele que voltou, que era da linhagem de Davi, ele voltou para trabalhar essa reconstrução. E Deus vai dizer assim, olha, quem começou vai terminar. Né? Eu entendo que essa parada talvez estivesse na direção de Deus. Então, o comentarista ele coloca isso, talvez tenha havido falta de fé. Ele vai mostrar que em outras situações Deus agiu inteiramente. E é verdade, nós vemos aqui, ó, o Senhor ele agiu em favor de Ezequias. Ezequias buscou ao Senhor e foi ouvido. Essa passagem ela é muito interessante. Quando aquele rei, aquele homem veio para destruir Jerusalém, para destruir o povo de Israel. Ele diz, o Deus de vocês não tem poder. O Deus de vocês não pode nada. Essa passagem ela é tão interessante e ela é tão vibrante que Ezequias, ele busca ao Senhor. E o Senhor faz com que apenas um anjo, você vê o poder de um anjo, apenas um anjo, mas anjo não se deve adorar. O poder que ele tem é concedido por Deus, fique claro isso. Anjo não se adora. Por quê? Porque ele é criatura tanto quanto eu e você. Ele é criatura de Deus. Logicamente que ele é um ser espiritual, ele é extremamente poderoso, mas ele está a serviço de Deus para atender às nossas necessidades. Tá? Se eu não me engano, está lá em Hebreus. Então, apenas um anjo. Eles estavam sob uma ameaça. Então, Ezequias estava sob ameaça e ele busca o Senhor. E o Senhor dá uma vitória tão poderosa para ele, porque aquele homem ali, Senaqueribe, ele dizia que Deus não tinha poder. Ele tripudia do Deus do povo de Judá e Benjamim. Ele diz, olha, se os meus deuses, se os deuses das outras terras não conseguiram resistir a mim, esse Deus de vocês vai conseguir. Então o Senhor vai dizer para Ezequias, não te preocupas não. A vitória já está na mão de vocês. Um anjo, apenas um anjo, destruiu um exército de 185 mil homens. Então você percebe o seguinte, Deus atendeu um clamor de Ezequias. Aí você vai ver que Deus é poderoso. Você vai encontrar Josafá.
a mesma situação. Essa passagem de Josafá é uma passagem estupenda também, maravilhosa. Nessa passagem, ele está sob ameaça também. Nós vemos aqui Josafá ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas. O Senhor vai dizer para ele assim, olha, ele busca o Senhor e vai dizer, nesta peleja, vocês não pelejarão. Fiquem quietos e vocês vão ver o que vai acontecer com esse povo. Então, o Senhor atendeu ao clamor de Josafá. Aí você vai ver também lá exatamente esse ponto, né? Josafá, ele vence essa batalha porque ele confiou no Senhor. Aí depois vamos aqui para o item 3 do tópico 2, do tópico 3. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. E ele coloca aqui uma situação de que supostamente Zorobabel estava confiando em si próprio. Ele coloca também o fato de Josué estar sendo acusado pelo próprio Satanás. Você pode ler esse texto lá de Zacarias 3. Você pode ler esse texto, você vai encontrar essas informações, Zacarias 2, Zacarias 3, você vai encontrar essa questão da acusação. No caso de Zorobabel, o Senhor faz essa afirmativa. Você começou, você vai terminar. Então, o Senhor estava com Zorobabel. Né? O Senhor estava com Zorobabel. No caso de Josué, ele tinha algum problema de iniquidade. Aí você vê a misericórdia do Senhor. Né? A misericórdia do Senhor, ela é apresentada lá naquele tempo do Antigo Testamento. Vamos dar uma lida nesse texto para você ver como é que o Senhor ele perdoou a iniquidade de Josué. Vamos dar uma lida. Veja o que diz o verso 4 de Zacarias 3. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Ou seja, o Senhor perdoou, né, as iniquidades do sumo sacerdote Josué. O Senhor perdoou, o Senhor ele está sempre disposto a perdoar os nossos pecados, desde que nós nos coloquemos na sua vontade. E nós caímos para o item 4, que diz o seguinte, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Ou seja, você sabe que eles vão celebrar, né? Ou seja, nós paramos a obra. Infelizmente, temos que dizer, muito se tem tentado parar a obra de Deus na história. Mas o Senhor, ele segue em frente porque a obra do Senhor, ela segue em frente porque quem conduz a história é o próprio Deus. Né? Então, não há nada que possa fazer com que a obra do Senhor, ela pare. Eles podem cessar, eles podem levar a obra até o mínimo do mínimo, mas ela se levanta novamente porque Deus é poderoso. E quando o Senhor quer, não há ninguém que possa impedir. Então, ainda que os samaritanos tenham se alegrado, com certeza você vai ver que depois o Senhor, ele permitiu, ele convidou aquele povo a continuar a obra, e a obra foi recomeçada. E a vitória foi do povo, foi do Senhor. Nós vemos aqui, talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo a solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Ou seja, enquanto uns param, são obrigados a parar, tem outros que no silêncio vão lutando, vão batalhando. Se você está sendo obrigado a parar, peça ajuda, peça a Deus, né? Peça a Deus que faça com que você não desista, né? E você pode até dar uma parada, ou seja, alguém diz assim, olha, muitas vezes retroceder não quer dizer ser derrotado. Muitas vezes nós retrocedemos para avançar, né? Então, ainda que nós tenhamos oposições, ainda que nós vivamos muitas vezes situações que só nós sabemos o quanto nos dói, o Senhor, ele está vendo. E não há oposição que possa parar a obra do Senhor. Lembre-se disso, confie no Senhor e vença, porque o Senhor é conosco. E se o Senhor está conosco, a obra vai avançar, quer queiram, quer não. O Senhor te abençoe.